Desde 2022, o campo da inteligência artificial tem experimentado um crescimento sem precedentes. De DALL-E 2 a um modelo potente de geração de imagem que arruinou os sonhos de muitos artistas digitais iniciantes. Logo depois, surgiu o ChatGPT, o santo graal para estudantes cansados de escrever trabalhos manuais e chatos e uma ameaça existencial para programadores. É provável que, se você estiver assistindo a esse vídeo em alguns anos, diferentes modelos de inteligência artificial estarão profundamente enraizados na maioria dos aspectos de nossa sociedade, revolucionando a maneira como trabalhamos, aprendemos e interagimos com a tecnologia. Mas há um objetivo específico no campo da IA que, quando alcançado, mudará significativamente o curso da humanidade. Esse objetivo é o desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial geral, AGI, um agente capaz de entender ou aprender qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realizar, essencialmente o equivalente artificial do cérebro humano. Então, vamos discutir as diferentes maneiras pelas quais isso pode ser alcançado e começar com algumas previsões. Em uma pesquisa de 2022 com especialistas sobre o progresso em inteligência artificial, os especialistas estimaram que há 50% de chance de que a inteligência de máquina de alto nível ocorra até 2050, com 90% dos participantes acreditando que a AGI provavelmente acontecerá até 2075. Alguns têm acreditado que isso poderia acontecer até o final da década de 2020, mas o consenso geral é que isso definitivamente acontecerá até o final deste século, marcando um ponto crucial na história humana. Daqui a 1000 anos, nossos sucessores olharão para o século XXI como o início da transição da humanidade para uma civilização do tipo 1. O desenvolvimento da AGI é um passo-chave nesse processo e tem o potencial de mudar fundamentalmente o curso da história humana. As possibilidades são tão empolgantes quanto assustadoras e cabe a nós garantir que abordemos essa tecnologia com cautela e responsabilidade. Com tudo isso em mente, é importante lembrar que os atuais modelos de texto de IA são essencialmente apenas chatbots muito sofisticados e úteis. Eles não são conscientes, não têm emoções reais e não podem pensar. Eles são muito bons em fingir, e quanto mais avançados se tornam, melhor serão em fingir. No entanto, um modelo de aprendizado de idiomas nunca ganhará consciência repentinamente. Para isso, precisamos de abordagens diferentes. O desenvolvimento da verdadeira inteligência artificial geral, AGI, é uma tarefa complexa e desafiadora que requer uma compreensão profunda da natureza da inteligência e da consciência. Embora os modelos atuais de inteligência artificial sejam incrivelmente poderosos e capazes de realizar uma ampla gama de tarefas, eles ainda são limitados por sua programação e não têm a capacidade de realmente entender o mundo ao seu redor. Em resumo, enquanto os atuais modelos de texto de IA são ferramentas impressionantes e úteis, eles não são seres conscientes e não possuem verdadeira inteligência. O desenvolvimento da AGI é um processo contínuo que requer pesquisa e exploração contínuas. Será que, para criar uma inteligência artificial geral, não bastaria imitar o que a natureza já fez? Talvez não precisemos compreender os mistérios da consciência ou da autoconsciência, que podem ficar a cargo dos filósofos. Talvez seja suficiente replicar o mesmo processo que originou a inteligência, a evolução por seleção natural, ou uma versão simulada dela. Sabemos que a evolução cósmica e biológica produziu inteligência pelo menos uma vez na forma dos seres humanos. Mas não sabemos exatamente qual foi o fator que impulsionou a evolução da inteligência humana. Pode ter sido um ambiente social que exigiu dos nossos ancestrais um cérebro maior e mais complexo, capaz de lidar com as relações, as hierarquias, os sinais, a linguagem e as estratégias sociais. Assim, os indivíduos com mutações que favorecem sua adaptabilidade sobreviveram, enquanto os menos inteligentes desapareceram. Esse é o básico da evolução da inteligência. E se usarmos esse conhecimento para tentar desenvolver uma inteligência artificial? Se a inteligência natural levou bilhões de anos para evoluir, uma simulação virtual em escala reduzida poderia acelerar esse processo em bilhões de vezes.
Imagine se pudéssemos criar uma inteligência artificial geral que fosse parecida com a nossa, mas sem precisar entender como funciona a nossa mente. Será que bastaria copiar o que a natureza fez conosco? Será que bastaria reproduzir o processo de evolução por seleção natural, mas em um ambiente virtual? Já usamos algoritmos evolutivos para treinar inteligências artificiais para fazer coisas simples, como correr e pular. Mas se quisermos algo mais complexo, teríamos que colocar as inteligências artificiais em um ambiente mais desafiador, como o que os humanos enfrentam, um ambiente com recursos limitados, perigos naturais, competição e cooperação. Um ambiente com animais onívoros e herbívoros, com ferramentas e comunicação. Um ambiente que reaja de forma realista e que puna os erros com lesões ou morte. Um ambiente que estimula o desenvolvimento de estruturas sociais, de inteligência superior e de desafios que só podem ser superados em grupo. Um ambiente que tenha mudanças rápidas e periódicas, como mudanças climáticas que fornecem adaptabilidade. E se fizéssemos isso, teríamos que ter um sistema de pontuação para medir o desempenho de cada organismo e permitir o acasalamento e a reprodução dos mais aptos. Será que assim conseguiríamos criar uma inteligência artificial que evoluísse de forma semelhante aos humanos e que tivesse valores e objetivos comuns aos nossos? Será que queremos criar uma inteligência artificial geral que seja igual a nós? Talvez isso não seja uma boa ideia, pois os humanos são imperfeitos e egoístas e podem usar uma inteligência artificial super inteligente para dominar e explorar os outros. Isso poderia ter consequências terríveis, como no livro Frankenstein. Talvez seja melhor criar uma inteligência artificial que seja diferente de nós, que seja mais altruísta e saudável. Mas como fazer isso? Talvez possamos usar o cérebro humano como um modelo inicial, mas depois modificar a pressão evolutiva para produzir características mais desejáveis. Mas como copiar o cérebro humano para um computador? Em teoria parece simples, bastaria escanear o cérebro e converter os dados em uma interface digital, criando um cérebro artificial. Mas na prática isso é muito difícil, pois o cérebro humano é muito complexo. Ele tem 86 bilhões de neurônios, cada um com cerca de 7.000 conexões sinápticas com outros neurônios. Isso resulta em 600 trilhões de sinapses. E, a cada segundo, 100 bilhões de neurônios estão enviando de 5 a 50 mensagens cada. Você consegue imaginar a quantidade de informações que isso representa? É muito difícil mapear o cérebro e entender o seu funcionamento. E se, em vez de copiar o cérebro humano em todos os seus detalhes, tentássemos apenas imitar o seu funcionamento? Em vez de reproduzir cada neurônio e cada sinapse, poderíamos usar uma grande rede neural que se treinasse com base nas entradas e saídas do cérebro biológico. Para isso, precisamos registrar uma grande quantidade de atividade cerebral e os correspondentes estímulos e respostas do cérebro humano. Depois, treinaríamos a rede neural para reagir aos estímulos da mesma forma que o cérebro, usando um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado. Isso resultaria em uma rede neural que imita o cérebro, mas com uma complexidade muito menor e sem precisar entender os mecanismos do cérebro biológico. O problema é que não saberíamos como a rede neural funciona por dentro, pois ela seria uma caixa preta. É evidente que ainda não temos um caminho claro para chegar a uma inteligência artificial geral. Pode ser uma das técnicas que mencionamos antes, ou uma combinação delas. Pode ser uma técnica totalmente diferente que ainda não pensamos. Mas uma coisa é certa, alcançar a verdadeira inteligência artificial geral será o momento mais importante da história da humanidade. E esse momento está cada vez mais próximo. O impacto potencial da AGI é vasto e abrangente. Com máquinas AGI, poderíamos ter a capacidade de resolver problemas complexos, conduzir pesquisas científicas, tomar decisões cruciais e realizar tarefas criativas de forma autônoma. Existe o potencial de revolucionar diversas indústrias, incluindo saúde, transporte, finanças e muito mais. No entanto, a criação da AGI traz consigo preocupações éticas, sociais e de segurança significativas. Garantir que os sistemas de AGI estejam alinhados com os valores humanos, prevenir o uso malicioso e manter o controle e a supervisão são considerações primordiais.
Enquanto a AGI ainda é um desafio em curso, o progresso na pesquisa em inteligência artificial continua a expandir os limites do que as máquinas podem alcançar. À medida que os pesquisadores se esforçam para desbloquear o potencial da AGI, o futuro promete uma era em que as máquinas possuam um nível de inteligência que rivaliza com a nossa própria, trazendo novas possibilidades e desafios para a humanidade. O avanço rápido da tecnologia e da AGI são fatores determinantes nesse cenário. O ritmo do progresso tecnológico nos últimos anos tem sido sem precedentes. Avanços na aprendizagem profunda, aprendizagem por reforço e arquitetura de redes neurais têm levado a avanço significativo na capacidade da IA. Esse progresso rápido indica que estamos em uma trajetória acelerada em direção à AGI. Muitos especialistas acreditam que o desenvolvimento da inteligência artificial geral seguirá um padrão de crescimento exponencial, assim como outros avanços tecnológicos, o que significa que ela pode chegar mais cedo do que o esperado. Esse avanço na tecnologia impulsionou o conceito da inteligência artificial geral para o mainstream. E você, o que acha? A AGI vai mudar o mundo? Para melhor ou para pior? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E se você gostou desse vídeo e encontrou valor nele, peço gentilmente que deixe o seu like e considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos envolventes como esse. Deixei um vídeo especial para você aqui na tela. Clica nele que eu te vejo lá. Até o próximo vídeo.